Olá, meu nome é Felipe Fava e eu trabalho aqui no Departamento de Desenvolvimento de Novos Produtos da Starlight. Essa é a segunda parte das Web Dicas de DMX512. Na primeira parte, vimos a introdução ao DMX512. Estruturamos uma pequena rede de controle de equipamentos de iluminação operados por DMX e aprendemos o conceito de canais. Nessa segunda parte, eu vou falar sobre os aspectos técnicos do DMX512, abordando a configuração dos equipamentos, a utilização de splitters, a importância do terminador e os tipos de cabo que devemos utilizar para elaborar uma rede de controle DMX512. Como vimos na última web dica, no padrão DMX512 podemos controlar até 512 funções. Vamos imaginar que, saindo dessa mesa, saem 512 quadradinhos. Quadradinhos são funções, ou seja, são canais. E, para controlar cada equipamento, eu preciso de um conjunto de quadradinhos diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho dois spot LEDs. Esses dois spot LEDs precisam de cada um de 4 canais para serem controlados. Ou seja, daquele conjunto que está saindo dessa mesa de 512 quadradinhos, vou pegar 4 para controlar esse spot LED. E para controlar esse outro spot LED, eu pego outros 4 quadradinhos. Então, eu necessito configurar esse equipamento para pegar 4 quadradinhos específicos, ou seja, canais de 1 a 4, por exemplo. E preciso configurar esse equipamento para pegar outros 4 quadradinhos, por exemplo, canais de 5 a 8. Os canais configurados devem ser diferentes. Esse equipamento utiliza 4 quadradinhos e esse outro, outros 4 quadradinhos. A configuração do primeiro canal que o equipamento irá utilizar pode ser feita de duas formas distintas, ou através de um display ou através do Dip Switch. Depende do equipamento que você tiver aí com você. A configuração através do display é feita de uma forma muito simples, qualquer um consegue fazer. Basta entrar no menu referente a endereço e configurar o primeiro canal que o equipamento irá utilizar. Endereço 1, 2, 3. Vou configurá-lo para utilizar o canal 1. Como esse spot possui 4 funções distintas, ou seja, ele precisa de 4 canais, configurando ele para canal 1, ele vai utilizar o canal 1, 2, 3 e 4. Agora a configuração utilizando Dip Switch. A configuração utilizando o Dip Switch é um pouco mais complexa, e coloca complexo nisso. No Dip Switch temos aqui 10 chavinhas, certo? Chavinhas de 1 a 10. Cada uma dessas chavinhas possui um valor específico. E a soma das chavinhas que estiverem selecionadas, ou seja, a soma das chavinhas que estiverem em 1, vai me dar o canal que eu devo setar. Que valores essas chavinhas possuem? Os valores de cada chavinha são essas que aparecem aí na tabela. A chave 1 corresponde ao valor 1, chave 2 a valor 2, chave 3 a valor 4, 4 valor 8, 5 valor 16, 6 valor 32, 7 64, 8 128, 9 256, 10 512. Então, se eu quiser utilizar esse equipamento, configurar esse equipamento para utilizar o canal 60, eu devo acionar a chave 6, que responde a 32, a chave 5, que corresponde a 16, a chave 4 corresponde a 8 e a chave 3 corresponde a 4. Então, somando-se 32 mais 16 mais 8 mais 4, eu tenho o valor 60. Então, por exemplo, se eu quero configurar esse equipamento aqui para operar no canal 5 a 8, eu devo selecionar as chaves 3 e a chave 1. A chave 3 corresponde a 4 e a chave 1, 1. Então vou selecionar a chave 1 e a chave 3. Pronto, está feita a configuração. Para facilitar um pouco mais as coisas,
existe o método da divisão. Esse método é simples e ajuda muito o iluminador na hora de configurar os equipamentos utilizando o Deep Switch. Por exemplo, se eu quiser utilizar o canal 60, basta dividir 60 por 2, por 2, por 2, até que o resultado seja igual a 0. A primeira divisão corresponde à chave 1, a segunda divisão à chave 2 e assim por diante. As divisões que forem exatas, eu não preciso acionar a chave. E as divisões que não derem exato, eu aciono a chave. Então vamos lá. 60 dividido por 2 é igual a 30. Como é uma divisão exata, eu não preciso acionar a primeira chave. 30 dividido por 2 é igual a 15. Por ser uma outra divisão exata, eu não aciono a chave 2. 15 dividido por 2 é igual a 7. Por não ser uma divisão exata, eu aciono a chave 3. 7 dividido por 2 é igual a 3. Novamente, uma divisão não exata, então aciono a chave 4. 3 dividido por 2, não exato, aciono a chave 5. 1 dividido por 2 é igual a 0, então aciono a chave 6. Aqui no nosso equipamento, eu vou selecionar o canal 60, como feito na método da divisão. Devo acionar a chave 3, 1, 2, 3, a chave 4, a chave 5 e a chave 6. Dessa forma, eu configurei o equipamento para operar no canal 60. Nesse caso, por ser um equipamento de 4 funções, ele vai ocupar os canais 60, 61, 62 e 63. Muitos profissionais que trabalham com iluminação acham que cabo é tudo cabo, mas cabo de DMX é diferente de cabo para microfone. Cabo de DMX é feito específico para a transmissão de dados. Ele possui uma blindagem bem melhor e os cabos que vão aqui no meio. Já o cabo de microfone, a blindagem é inferior e também possui os cabos aqui no meio. O cabo para dados possui uma blindagem superior, sendo assim ele é mais resistente a ruídos. E além disso, esse cabo aqui, ele possui uma coisa chamada impedância característica bem definida. Para DMX, a impedância característica do cabo deve ser de 120 ohms. O cabo de microfone já não dá nem para se falar de impedância característica, é um cabo que não se preocupa com isso. O que isso vai implicar? Usando o cabo DMX correto, eu posso alcançar distâncias de até 1.200 metros, isso especificado pela norma. Agora, com a utilização de um cabo para microfone, a máxima distância que eu pessoalmente sugiro é de no máximo 300 metros. Então, que cabo eu devo utilizar? Eu, particularmente, falo o seguinte: se a aplicação ser maior do que 300 metros, utilizar o cabo correto, que é 4 vezes mais caro que o cabo de microfone. Se a aplicação for de até 300 metros, não há problema em utilizar o cabo de microfone. A única coisa que a gente tem que ficar atento é em relação a ruídos que esse cabo vai sofrer. Então, tomar cuidado de não passar perto de fontes de energia, nem de motores elétricos. Tomar esse tipo de cuidado, a aplicação vai funcionar perfeitamente. E além do mais, a gente vai ver que para esse tipo de cabo, o cabo correto, a gente tem que utilizar um terminador diferente do que para esse. Agora eu vou falar sobre um assunto que causa muita polêmica para quem está iniciando em iluminação, que é a utilização dos terminadores. Para que utilizar terminadores? Os terminadores são úteis quando eu tenho uma rede DMX muito extensa, como por exemplo essa que eu tenho aqui de 300 metros. Numa rede extensa como essa, o sinal que sai da mesa de controle passa ao longo de toda a rede, chega ao final da rede e sofre reflexão, ou seja, o sinal chega aqui e volta. Esse sinal que volta causa distorção no sinal do DMX, fazendo com que os equipamentos que estão conectados a essa rede não consigam ser controlados pelo sinal de controle DMX. Então, para que a reflexão não ocorra, eu conecto no último equipamento da rede um terminador. Esse terminador faz com que o sinal chegue até o final da rede e não volte. Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho essa rede simples de 300 metros de cabo. E eu tenho a mesa de controle, 100 metros de cabo
o primeiro equipamento da rede, mais 200 metros de cabo e o último equipamento da rede. Primeiramente eu vou fazer sem terminador nenhum. Deixa eu fazer a conexão aqui. Primeiro, sai da mesa 100 metros conectado ao primeiro equipamento. Desse primeiro equipamento, 200 metros. Depois de 200 metros, o último equipamento. Lembrando que aqui é sem o terminador. Bom, o que aconteceu aqui? Dá para ver que o último equipamento da rede está sendo controlado corretamente. Agora, esse primeiro equipamento parece que não está respondendo. Quer dar uma olhada? Eu vou aqui alterar as cores dos equipamentos. Você vai ver que o último equipamento responde ok e o primeiro não. Olha lá, o último equipamento dimerizando corretamente e esse daqui totalmente perdido. O que está acontecendo nessa rede? O sinal está saindo da mesa e sofrendo reflexão e atrapalhando o sinal DMX desse cara aqui. Agora eu vou conectar o terminador no último equipamento e vamos ver o que acontece. Conectei aqui. Bom, dá para ver que agora os dois equipamentos parecem estar respondendo igualmente. Vamos alterar. Os dois estão respondendo ao controle DMX. Agora uma opinião pessoal. A norma DMX 512 especifica a utilização de um terminador de 120 ohms, esse cara aqui. Mas isso só é válido quando nós utilizamos em nossa rede DMX o cabo específico para DMX 512. Não adianta utilizar um terminador de 120 ohms com cabo de microfone. Sendo assim, mesmo utilizando um terminador de 120 ohms, haverá reflexões na rede. O certo é utilizar um terminador com características próximas ao cabo de microfone. Eu, por exemplo, utilizo um terminador de 56 ohms. 56 ohms é muito próximo à impedância característica desse cabo. Esse terminador é o ideal para uma rede de 300 metros utilizando o cabo de microfone. Como vimos até agora, fabricantes e usuários de equipamentos de iluminação não seguem à risca a norma DMX 512. Esse equipamento surge para resolver alguns problemas. Como eu já falei, em um universo DMX eu posso conectar no máximo 32 equipamentos. E se eu precisar de conectar mais do que 32 equipamentos? Bom, o splitter resolve isso. No splitter eu tenho a entrada DMX. O que ele faz? Ele pega essa entrada e repete o sinal nessas 4 outras saídas. Ou seja, o sinal que entra aqui é o mesmo que sai nessas 4 outras saídas. Sendo assim, eu posso em cada uma dessas saídas conectar mais 32 equipamentos. Esse splitter aqui é um splitter de 4 saídas, então eu posso conectar até 128 equipamentos no total, 32 equipamentos em cada saída. Assim como qualquer outro equipamento de iluminação, o splitter tem uma entrada DMX e uma saída DMX. Essa saída DMX eu posso conectar a um outro splitter e aumentar o número de saídas. As saídas DMX do splitter repetidor são isoladas. Sendo assim, problemas que aconteçam nas saídas não vão ser propagadas para as outras saídas ou para a entrada. Ou seja, se cair um raio ou o cabo DMX da saída 1 entrar em contato com a rede elétrica, esse raio ou o sinal da rede não vai passar para as outras saídas ou para a entrada, protegendo os demais equipamentos e protegendo também minha mesa de controle. Além disso, essa isolação faz com que ruídos que estejam em uma das saídas não comprometam as outras saídas. Nessa webdica, aprendemos sobre como configurar os canais dos equipamentos de iluminação utilizando ou display ou dip switch. Entendemos os tipos de cabos utilizados na estruturação de uma rede DMX. Vimos o repetidor splitter e o porquê e o para quê da utilização dos terminadores. Na próxima webdica, eu vou exibir a construção de uma rede de controle DMX maior, com mais de 5 equipamentos. Eu vou mostrar desde a fase inicial de projeto até a fase final de construção da rede.
Para maiores informações, sugestões ou opiniões, entre em contato conosco pelo site da Star no www.star.ind.br. Até a próxima Web Dica. Tchau!